Salve gêmeos, sejam bem-vindos à leitura de vocês, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Estel e vamos começar aqui então essa leitura para você que tem aí posicionamentos importantes no signo de Gêmeos, certo? Então vamos lá. Pega o que ressoar com o seu momento, o que não quiser, clique facilmente aí na sua realidade e você solta. Beleza? Então vamos lá. O que a gente tem para Gêmeos aqui, grande espírito? Peço licença à sua egrégora para trazer uma mensagem que possa colaborar, que possa corresponder ao que eles estejam aí guiando você de fato, tá? Gêmeos. Meu Deus, caiu foi tudo aqui, peraí. Estamos de volta com a programação normal. Vamos lá. O que a gente tem para trazer para Gêmeos nesse momento? Signo de Gêmeos. Gêmeos. O mundo. Abrimos aqui com o mundo. A sacerdotisa. Um mundo misterioso. O misterioso mundo de Gêmeos. O que mais? Essa leitura tá misteriosa em Gêmeos. Vocês estão andando com escorpianos, é? Foco e pureza. Aqui eu vejo vocês num momento de encerrar ciclos. E vejo vocês muito silenciosos. Porque é como se vocês agora tivessem numa introspecção mesmo, assim, para conectar com a intuição de vocês. E essa tá sendo a lição do momento para você colocar em prática. Se você não está nessa energia, é uma recomendação que já traz aqui inicialmente. E para que você possa, né, se certificar das suas motivações, do que te motiva de fato, de qual é a sua primeira intenção. Tem um processo de purificação aqui acontecendo também. E eu vejo que está muito associado com a intuição de vocês. Aqui vocês estão extremamente intuitivos e muito conectados também a esse saber intuitivo, mas assim, emocional. A você conhecer suas emoções, sabe? Vamos ver o que mais aqui. Para o signo de Gêmeos, por favor, Gêmeos. O que mais sobre esse momento de Gêmeos? 8 de paus. Vejo assim, você recebendo muita informação, as coisas acontecendo muito rápido também. Talvez por isso que você esteja nesse processo de olhar para dentro, introspecção, talvez buscando esse centro seu,
E eu vejo que, assim, é um momento de fechar um capítulo. A Carta do Mundo, ela tem vindo pra mim como, tipo, o último capítulo lá da série, onde todas as coisas começam a fazer sentido. E eu vejo que é meio que essa busca aqui das coisas fazerem sentido, porque talvez o mundo esteja girando muito rápido, né, Gêmeos? Tem uma coisa de o mundo não gira, ele capota, né? Muita tecnologia, muita coisa que, muita informação, sabe? Então, já me vem também de reforçar a importância de vocês realmente se voltarem para o campo intuitivo, tá? E eu tô falando assim porque tá madrugada e tem pessoas dormindo aqui perto, num cômodo ao lado. Então, preciso falar mais assim, ASMR. O que mais para gêmeos, então, aqui? O mago. Aqui eu vejo vocês muito conscientes do poder que vocês têm, e por isso a energia fala aqui que é um momento de lapidar isso, de olhar para o que poderia ser um desvio nesse processo de você expressar, inclusive aqui a energia de vocês, né? Mercúrio. O que poderia ser um desvio nesse processo de você se tornar mais de quem você é, sabe? De você manifestar a vida dos seus sonhos. Tem uma energia de anciã aqui com essa sacerdotisa que pode ajudar vocês. Eu tô vendo aqui também a energia da carta da montanha, do baralho cigano, com essa energia aqui do mundo, com 8 de paus. E me fala muito sobre vocês estarem assim, tipo, nada me para, eu vou chegar no topo, eu vou atingir o que se requeira de mim para que eu seja, para que eu chegue nesse lugar que vai me realizar, sabe? Sabe, né, gêmeos? Com certeza. E tem também muita mudança de perspectiva em relação ao mundo. É como se vocês estivessem aqui também tendo uma nova camada de despertar espiritual. Vamos usar essa palavra. Uma nova camada de despertar espiritual, onde você está se aprofundando no seu trabalho interior, ou se requer que você se aprofunde no seu trabalho interior, para fins de você incorporar uma versão sua, que a gente chama de sua melhor versão. Não, eu acho fajuto esse termo. Vamos usar aqui sua versão mais elevada, sua versão futura, né? Porque fica mais plausível. Então, é um processo, gêmeos, ainda mais que a gente está na lua minguante. Se você está encontrando esse vídeo logo assim, perto do tempo, do período, momento, sei lá, em que eu postei, né? A gente está entrando na lua minguante agora, Mercúrio retrógrado, o regente de vocês, inclusive, né? Nessa energia pisciana da sacerdotisa, é revisão emocional, sabe?
Tipo assim, aqui a gente tá falando do frigir dos ovos, sabe? Que vai te levar a você criar o que você deseja, a você decidir, a você ter autonomia no que você escolhe criar na sua vida. Porém, com isso vem responsabilidade. E a primeira responsabilidade que esse momento pede de você é uma responsabilidade emocional e também de você ter clareza em relação ao que de fato você quer, ao que de fato é a sua motivação para você fazer o que você faz, para você escolher o que escolhe, para você ser quem é. O que é que te motiva, o que é que te move? Qual a força motriz por baixo disso tudo? Então tem essa coisa bastante filosófica, tá? Mas que tem uma reverberação prática, tem um efeito prático na sua vida. E a gente pode estar falando aqui também de você querendo viajar, de você querendo fazer uma movimentação. Às vezes você falando, tendo contato com pessoas que estão em outros lugares do mundo e que essas pessoas elas são assim, talvez essas pessoas sejam instrumentos divinos que vão despertar o insight dentro de você, que vão te mostrar, que vão te guiar, te auxiliar a você perceber, né? Se você não fizer isso por qualquer motivo, seja sustos. Nossa, foi forte isso. Eu tava tão compenetrada aqui, ainda bem que eu tenho vocês para compartilhar. Porque eu tava tão compenetrada aqui na energia da leitura que veio um som assim, e eu tô com esse fone. E veio um som assim, tipo, parecia que tava me envolvendo e parecia uma água, mas era o bater de asas do galo do vizinho. Ok. Energias simbólicas. Pesquisa aí o que é que o galo significa para você. Vamos lá. O que mais para Gêmeos? Gêmeos, vocês são regidos por Mercúrio. Estudem sobre esse planeta, sobre essa energia. Cavaleiro de Paus. O que mais para Gêmeos? 3 de ouros. Clarifica o Cavaleiro de Paus, por favor. As de Copas. Por que isso tudo, Gêmeos? Só um minuto. Suspense. Música de suspense. Que eu vou só clarificar o 3 de ouros aqui. Clarifica o 3 de ouros. Três de ouros, por favor. O julgamento. Falando em despertar espiritual. Então tá. Gêmeos. Esse é um momento divisor de águas na vida de vocês, tá? Pode ser que aqui também você tivesse num ritmo frenético
já mudou um pouco o cenário aqui, sabe? Essa outra parte da mensagem. Porque, e aí você vai pegando o que serviu, o que fizer sentido, porque também tem mensagens para muitas energias, né? Muitas realidades. Então aqui pode ser que alguns de vocês estivessem aí num ritmo frenético de trabalho, de empenho, de conquista, também com essa carta do mundo que me traz muito a casa 10 astrológica. E chegou um momento, né, talvez nesse sol em peixes, que, pô, bateu um cansaço estratégico do cosmos, é uma estratégia cósmica para fazer com que a gente olhe para esse emocional, para esse mundo interior. Beleza. Sendo que Deus não erra, né? O universo não dá ponto sem nó. Nada é por acaso. Não existe coincidências. E por aí vai. Então vocês o quê? Vocês se viram nesse momento aí de se deparar com sombras. Cara, eu não aguento mais falar sobre isso. Mas, porque assim, isso aqui a gente tá falando de shadow work, tá? A maioria das leituras que eu tô fazendo ultimamente tá saindo essa palavra shadow work, trabalho de sombras. E é isso, eu preciso fluir com a energia, com o meu repertório, junto às cartas, obviamente. Mas o que é que ainda por cima, eu tô aqui mexendo minha mão e de algum modo tá fazendo sombra na parede ali e tá me chamando a atenção na minha visão periférica. Toda vez eu vou e olho. E aí foi bem na hora que eu fui falar, né? De olhar para as sombras. Então, tem tudo a ver. E aí é isso. Por quê? Por quê? Por quê? Porque se você estivesse aí numa velocidade, muita informação, com esse empenho para alcançar, para conquistar, para fazer com que as peças se encaixem, ou se você está vivendo uma finalização de ciclo, onde tudo já está se encaixando, adapta aí para o seu contexto, pega o que ressoar mais. De todo modo, isso estava acontecendo de uma forma muito veloz, de uma forma muito TDAHática, onde não estava existindo foco, ou então você estava muito focado, né? Tem esse paradoxo aí. Ou não tinha foco, ou a atenção estava meio ali tentando administrar um caos, ou estava muito focada em algo. É o que eu vejo aqui. E aí, beleza. Veio esse momento de mergulho para você perceber onde que poderiam existir obstáculos à sua manifestação. Porque a gente manifesta, a gente cocria conforme a nossa conexão com o cosmos. Se eu tô desconectada do amor, da frequência do amor ou da gratidão, sei lá, se eu tô numa frequência muito distante do cosmos, eu não tô falando isso para você se culpar, ai, que eu não posso sentir raiva, não é positividade tóxica. Se a gente sabe que a gente tem sentimentos e emoções e que a gente precisa viver os processos, o universo sabe muito mais, meu amor. Entendeu? Eu não acredito que a consciência divina, onipotente, onipresente, onisciente, vai funcionar cegamente
porque falaram que existem tais leis. Eu, particularmente, vejo essas leis como características divinas, sabe? E que passam pelos crivos da inteligência cósmica. Então, claro, o universo sabe que a gente vai precisar expurgar, que a gente vai precisar sentir, né? E que a gente vai precisar transmutar. Por isso que existe a chama violeta também, né? Como eu falei na leitura de Touro. Então, pode ser que esteja uma conexãozinha aí, né? Nessa transição, nessa vizinhança, na verdade. Bom, mas por que isso tudo? Porque vai chegar um momento em que você vai precisar. Não é um salto de fé exatamente. Não é como se você fosse precisar pular do penhasco, arriscar sua vida nesse tanto. Mas você vai precisar de ter uma ousadia, de ter uma atitude ousada, talvez assim uma autenticidade ali na frente, depois desse momento de descoberta, de autoconhecimento profundo, de profunda introspecção, você vai precisar ter um. É como se a vida fosse te colocar em situações para você agir a partir do seu coração, para você agir sem pensar duas vezes. Você não vai ter muito tempo para ficar ponderando. Vai requerer um coração aberto, vai requerer um coração disponível, e você tendo o coração como essa bússola. Então, para isso, você precisava olhar para o que estivesse no seu emocional, te distanciando da sua essência, que é o cosmos, que é o universo, que é essa energia que habita e anima toda a vida de todas as criaturas, etc. Então, é um processo de você prepara o ouvido, que eu vou falar um termo que você quase não escuta, mas é sobre isso. É se libertar de crenças limitantes, tá bom? É isso. Se libertar de medos, de coisas que faziam você se trair, se afastar dos seus ideais. Aqui a gente tem o cavaleiro de espadas e o 8 de espadas. Aqui é tipo assim, uma reconexão necessária com ideais que te façam se reconhecer, se reconectar com o que você de fato acredita, para além das coisas que podem ser inconscientes, né? Que estivessem ali, por vezes, visitando a sua cabeça. E assim, essa energia do mago, inclusive, aqui, é muito sobre um momento de silêncio para você ouvir essas coisas, para você prestar atenção e você, com a sua inteligência, com a sua articulação, você lidar com isso, percebendo que quando você muda isso dentro, é quando você vai ter isso disponível para usar fora.
Então, se você tava ali muito assim, talvez se sentindo distante dessa sua capacidade até porque Mercúrio tá retrógrado, então com certeza você tá se sentindo um pouco assim, um peixe fora d'água, sei lá, um estranho no ninho, meio que as coisas não estão mais tão lógicas e racionais, ou a comunicação tá meio escapando pelas mãos, pelos ares, whatever que seja. Esse é um processo de também retomada e resgate da sua, das suas características, de qualidades suas que talvez você achasse que ficou no passado, que talvez você precisou amadurecer. E é que com esse cavaleiro de paus, como os cavaleiros representam essa coisa mais jovial, eu vejo também isso, assim, você tendo mais um ímpeto mais jovem, assim. Não que você seja velho, eu não sei quantos anos você tem, mas essa coisa de ter fé, seguir suas paixões. Em breve você vai precisar seguir suas paixões e que talvez elas tenham ficado meio esquecidas aí, no meio desse bololô. Não que seja algo ruim, mas sabe, no meio desse caos. É isso que eu quero dizer. Porque aqui a gente tem o 3 de ouros com o julgamento, que é uma revelação, que é um renascimento, que é um ressurgir de coisas, né? E que coisas são essas? Talvez o seu lado criativo. Aqui com esse 3 de ouros, eu vejo você tendo uma expansão criativa, uma expansão de alguma coisa que você esteja fazendo aí agora. Isso vai expandir na medida em que você percebe que você já não é mais a mesma pessoa. E que no nível de compreensão que você está agora, da forma como você está enxergando a vida agora, não dá mais para simplesmente você continuar numa energia. Aqui, numa energia que. Nessa energia aqui. Nessa energia de caos. Ou de fazer as coisas irrefletidamente. Aqui tem uma diferença entre agir irrefletidamente e ter ousadia. E agir, nosso lema é ousadia e alegria, né, gente? Tá uma vibe dessa. Então, assim, agir com ousadia é meio que se bancar. E aqui eu vejo que ali na frente é isso que a vida vai pedir, tipo, gêmeos. É hora de você se bancar, mas não de um lugar competitivo, óbvio. Não de um lugar que você vai precisar se provar, né? Vamos já descartar aqui essas hipóteses, mas sim de um lugar de pureza, que é a energia de vocês. De eu sei exatamente por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, se antes tinha uma coisa muito assim,
de responsabilidade na realidade de vocês, isso vai precisar ser equilibrado. Tem todo esse mergulho aqui para vocês refletirem. Certo, eu tô sendo responsável com o mundo, assim, com as demandas de trabalho, ou esse mundo ele tá vindo muito assim para mim, como essa energia capricorniana da casa 10. Então, assim, para algumas pessoas é isso, eu tava lá sendo muito responsável sempre com as demandas externas, né, com as demandas que o mundo me trazia. Mas eu não estava sendo responsável com o meu mundo interior. E é isso que abre todo um novo capítulo na sua vida, cara. Eu vejo que o momento é esse, assim, pode parecer meio clichê, pode ser que você ouça essa conversa em muitos lugares, ou talvez eu que me sinto falando a mesma coisa, mas eu vejo que é muito esse momento, né? A gente tá realmente fechando um ciclo para começar o ano novo astrológico. Então, a energia não está sendo muito diferente, assim. Tem detalhes que, claro, vão mudar, obviamente, inevitavelmente. Mas é muito isso. Eu vejo que é um trabalho de percepção para reconexão, de sair um pouco do automático, para aí sim, tipo assim, você ressignificar essa energia que está na sua realidade, né? Tipo assim, ok, eu se eu não quero me desfazer dessa situação que é representada por esse mundo e esse oito de paus, isso vai passar a se mostrar de outra forma. Ah, e para você também, porque você vai ter uma nova consciência. Então talvez surja uma nova paixão, novas paixões para você no mundo, né? Uma expansão também aqui muito forte. Aqui tem forte uma energia de viagem, gêmeos, de qualquer forma. Para quem está prestes a fazer uma viagem internacional, essa viagem ela pode ser essa divisão de águas na sua vida. E assim, é, é isso. Eu não vou fazer outra leitura porque a gente já está muito avançado no tempo. Eu vou deixar assim, porque existem, né? A gente pode adaptar para um campo mais prático, para um campo mais amoroso, de vida amorosa, mas eu vou deixar assim como uma mensagem que sair, e aí eu espero profunda e verdadeiramente que ressoe, que faça sentido com as consciências que forem encontrar essa mensagem. Então vamos pegar uma orientação final aqui para Gêmeos, universo, por favor. Orientação final, signo de Gêmeos. Gêmeos. Lembre-se de praticar o amor próprio, poção. E olha ela olhando para dentro também. Cara, a gente tem, além da sacerdotisa, que essa daqui, ela tá bem ousada mesmo, assim, olhando para você. É tipo, o mistério, você olhando para o mistério te olhando de volta, tem essa relação sendo construída aí. A gente tem aqui, ó, duas cartas. Aqui o olho fechado, aqui o olho vendado e aqui também ela olhando para dentro. Então tá bem forte isso. Lembre-se de praticar o amor próprio, colocar em prática. É o momento de você se lembrar de você. E isso pode envolver você se
conectando com as ervas. Aqui ela está fazendo um preparo à base de ervas, mas é um momento assim de você realmente colocar o pé no caminho da curandeira, sabe? Essa meia dela na cor verde aqui me chamou a atenção, me falou sobre trilhar um caminho de cura interior, emocional. E aqui no fundo a gente tem as estrelas. Você pode manifestar todos os seus desejos quando você age a partir de amor próprio, quando você coloca em ação os seus planos, as suas paixões, a partir desse lugar de um copo cheio e não só simplesmente se deixando levar pelos acontecimentos caóticos, enfim, né? E que se for para se deixar levar por acontecimentos caóticos, que seja feito conscientemente e em conexão com a sua intuição, com o seu corpo, com o seu coração, com aquilo que faz sentido para você nos ossos, sabe, gêmeas? Vou pegar mais um. Interessante. Vilão, como? Você pode sempre reescrever a sua história. Tem uma vibe, né? Tem uma coisa de reescrever a sua história aqui, através, a partir e através desse mergulho interior de você perceber o que estava oferecendo resistência ali a você ser exercer essas características próprias suas que envolvem também você ser capaz de criar, manifestar, co-criar o que você deseja, né? E aqui no fundo, Fênix, renascimento, né? Como esse negócio de Felizes para Sempre, então eu tô claramente pegando aqui que, cara, pode ser que você saia como vilão aí de algumas histórias, sabe? Ou então que você precise reconhecer ou aceitar que, tipo, os vilões às vezes vencem, os vilões às vezes vencem e a gente não tem nada a ver com isso. E o que a gente pode fazer é, tipo assim, procurar o que é melhor pra gente mesmo. E que não tem essa de feliz para sempre, tipo, era uma vez, agora é outra vez, né? Aqui no livro tem era uma vez, agora é outra vez. A justiça está a caminho e o seu potencial é infinito. Dito isso, gêmeos, deixo-vos por aqui. Já está 40 minutos. Agradeço demais o seu tempo, sua presença. Eu espero que tenha sido efetivamente contribuição com o seu momento, essa mensagem. E até a próxima aparição.